O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que está com uma delegação bastante significativa lá em Dubai, para atrair investimentos estrangeiros para o Brasil, ou pelo menos é o que ele diz que está fazendo, claro, falou numa conversa com os investidores para eles ficarem bastante tranquilos, que a Amazônia é um paraíso aqui na Terra, o que de fato eu concordo, né? Um dos meus grandes sonhos é conhecer a Amazônia, e que essa questão de pegar fogo, aumento dos impactos, não existe, até porque a Amazônia, por ser uma floresta equatorial úmida, ela não pega fogo. E aliás, convidou eles para virem para ver a Amazônia supostamente não pegando fogo. Será que essa tática de negar o problema, que de fato existe, que é a questão do desmatamento, os incêndios, é uma tática interessante? E a Amazônia, por ser uma floresta equatorial úmida, ela então não pega fogo? Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Não esquece também, plataforma completinha de geografia e atualidades, link aqui na descrição. Beleza? Então bora lá pro vídeo, galera. Seguinte, de fato essa declaração, ela vem meio que numa esteira, né, do Brasil, de tentar mudar a sua imagem no cenário internacional. Hoje o Brasil está sendo visto pelos grandes investidores, pelos grandes países, como um país que não respeita as minorias, povos indígenas, quilombolas, aumento do desmatamento, impactos ambientais, claro. E isso dificulta o Brasil receber investimentos. Os grandes fundos de investimento hoje, eles se utilizam de uma das negociatas, dos critérios para fazer os investimentos, é justamente o capital verde. Ou seja, se aquele país respeita o meio ambiente, respeita as minorias, e a gente pode falar até mesmo da questão, por exemplo, de acordos, fechamento de acordos bilaterais ou multilaterais. O próprio acordo Mercosul-União Europeia, que em 2019, né, ele foi aventado com tanta força pelo Bolsonaro, olha, finalmente conseguimos. Pô, estava sendo negociado desde a época da FHC, por que ele não foi fechado até agora? Porque, segundo alguns membros da União Europeia, o Brasil não respeita as minorias e, se fechar um acordo de livre comércio, estaria incentivando o desmatamento da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado, etc., coisa que não combina com a política deles. Claro, pessoal, tô fazendo uma óbvia aqui, né, uma conversinha. Professor, você realmente acredita, então, que o Macron, ele não quer fechar um acordo com o Brasil porque ele pensa muito nos quilombolas e indígenas brasileiros? Para, né, pessoal? Claro que não. São os interesses comerciais que estão envolvidos. A agricultura brasileira ela é mais produtiva, mais barata que a agricultura francesa, e a gente seria um grande motivador de um possível desemprego para os agricultores locais. Mas eles vão utilizar, então, de qualquer tipo de problemática possível para querer sobretaxar os produtos agrícolas brasileiros para ter competitividade para eles. O Brasil vai lá e dá um livro de motivos, né? Então tem ali o desrespeito às minorias, quilombolas, tal, povos indígenas, que está sendo aventado pela mídia, claro, né? Tem um papel bem significativo nisso. E a própria questão do aumento do desmatamento confirmado pelo INPE, pelos todos os órgãos aí responsáveis pela aferição, né, desse desmatamento, dessas queimadas, que vem jogando isso à luz da comunidade internacional. Ou seja, esse tipo de denúncia, né, esse tipo de fala que o Bolsonaro faz, eu não acho que é uma fala muito inteligente, tá? Por quê? Porque quando ele fala que o problema não existe, ao contrário do que vem sendo divulgado pela comunidade científica, tanto nacional quanto internacional, ele basicamente fala o seguinte, ó, bom, eu nego que o problema existe, então se eu nego que o problema existe, não existe solução. Eu só pensaria numa possível solução se tivesse de fato um problema, né? Mas agora, como não existe, para que eu vou fazer políticas públicas de combater o desmatamento, de combater incêndios ilegais, de defesa de povos minoritários? Pô, não existe problema, não preciso de uma solução, percebe? O que, aliás, também vai no contrário, na direção contrária do que foi propagado pelo Brasil na COP26. A COP26, a conferência entre as partes, inclusive que o Bolsonaro não foi, por estar com certo medo ali, né, ia ser, com certeza, alvo de bastante crítica, né, dos outros líderes mundiais, mas o Brasil foi representado, né, pelo seu ministro do Meio Ambiente, e basicamente o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de metano, assim como uma série de outros países também. Isso vem muito de redução da pecuária, não sei como o Brasil vai fazer isso, visto que o Brasil ele vem reprimarizando cada vez mais sua economia, cada vez menos a gente se industrializa e depende mais das nossas pautas primárias de exportação, agricultura, pecuária, etc. Mas, enfim, é uma promessa, né? Falou que o Brasil vai atingir a neutralidade de carbono até 2050 e que a gente vai reduzir pelo menos pela metade até 2030. Beleza. E falou que vai acabar até 2030 também com o desmatamento ilegal, né? Ou com os incêndios legais. Fato é, se ele fala que não existe, como que vai acabar? Não sei, né? Mas, enfim. Falou então que a Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo, o que também de fato não é verdade, tá? Por quê? Primeiro que a Amazônia é uma coisa só.
Quando a gente vê aquele mapa clássico de vegetação, você vê ali, né? Mata dos Cocais, Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia. Pô, você pensa, né? Eu, pelo menos, quando via lá no ensino fundamental, que era uma coisa só. Então, vem assim, ó, daqui até aqui é a Amazônia, aí daqui até aqui é Cerrado, né? Então, tem por causa de uma mudança brusca. Não existe isso. Existe uma certa faixa de transição. Então, por exemplo, entre a Amazônia e o Cerrado, entre a Amazônia e a Mata dos Cocais, existe uma vegetação que é meio ali, uma mistura de outras vegetações, né? E essas vegetações, elas não têm a característica de uma floresta equatorial úmida como o interior da Amazônia. Essas áreas de borda, que é justamente onde vem hoje o aumento do desmatamento, o avanço do arco do desmatamento, o avanço da fronteira agrícola, vem pegando justamente nessa borda da floresta amazônica, que já é uma área mais seca. Para vocês terem uma noção, hoje os dados apontam, dados científicos, que a Amazônia mais contribui para o aquecimento global do que retira, é uma área de sequestro de carbono. Ou seja, hoje a floresta amazônica é uma área que contribui para a emissão de CO2 para a atmosfera. Percebe a crítica que tem que ser feita? E aí a gente tem alguém, por exemplo, negando isso para a comunidade internacional. E outra coisa importante, mesmo a área de vegetação mais úmida, que é a área do interior da Amazônia, essa área ela também é uma área que pode pegar fogo se for um desmatamento legal, por exemplo. Se for um incêndio proposital, você retira a cobertura vegetal, geralmente faz aquele correntaço, né, que retira aquela vegetação mais densa. Aí você vai lá, deixa aquela área um pouco mais sequinha, taca fogo e o negócio pega fogo. O que não existe, entre aspas, é um incêndio natural. Porque, de fato, é uma região equatorial, chove praticamente o ano inteiro e tal. Então, dificilmente, de maneira natural, pegaria fogo. Mas sim, de fato, é uma vegetação que pode pegar fogo por razões antrópicas e nessas áreas de borda, que hoje até passa, segundo alguns cientistas, por um processo de savanização, uma transformação numa vegetação do cerrado, uma vegetação mais adaptada às regiões secas, percebe? Então, esse tipo de fala que ele tem de negar o problema, e aí não apresentar uma solução, claro, já que não existe o problema, vai contra o que a gente está percebendo. Poxa, a gente está tendo hoje, por exemplo, uma crise hídrica no centro-sul do Brasil, e um dos principais motivos é também o desmatamento da Amazônia, os incêndios da Amazônia. Se você retira a cobertura vegetal da Amazônia, tem menos evapotranspiração. A massa de ar conhecida como MEC, apelidada de os rios voadores, levam menos umidade para o Pantanal, para o Cerrado, para o Centro-Sul e trazem menos chuvas. O verão tende a ficar cada vez menos chuvoso, já que você está desmatando a floresta amazônica, percebe? Então, essa negação da realidade, se a intenção era melhorar a imagem do Brasil na comunidade internacional e contradizendo todos os dados, na concepção que fica para os investidores estrangeiros, é que nenhum tipo de política pública vai ser feita para combater um problema que supostamente não existe. E você, galera, realmente acha que esse tipo de declaração, que fala que a Amazônia não pega fogo, ao contrário do que as evidências mostram, e que fala que o Brasil é um paraíso, tem 90% da vegetação preservada, quando os dados oficiais eles mostram em torno de um pouco mais de 80%, é um tipo de política interessante? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e tamo junto, pessoal. Beijos, abraços, tchau, até!